mostrar, inclusive, alguns trabalhos em que eu tento variar um pouco esse tipo de coisa. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é, no processo de fazer esse tipo de preenchimento, de fazer esse tipo de efeito de fundo, de repente usar umas técnicas de mancha. Aqui eu basicamente só usei cotonete, algodão com solvente, o solvente da Copic, para criar manchas. Assim eu consigo criar texturas, né? Efeitos que geram algum interesse assim na imagem. Um outro jeito de trabalhar a textura que eu gosto é usar papéis que tenham textura. Então esse daqui é um papel texturizado, normalmente mais usado para lápis de cor. Não é um papel que funcione tão legal com marker, mas aí é uma desvantagem para você conseguir uma vantagem, né? Então eu usei um papel em que eu não consigo fazer o blending do marcador tão bem, mas é porque eu queria ganhar essa texturinha na hora de fazer a técnica mista, na hora de misturar com outro material. Esse daqui também, mesma coisa. Então eu tenho um papel com bastante textura, que me permite fazer essas texturas e criar efeitos, né? Esse efeito, por exemplo, assim, do uniforme, do cabelo, eu consigo, na verdade, incorporando a textura do papel. A textura do papel me ajuda a criar uma textura no trabalho, né? Ou pode ser uma textura feita, assim, usando a ponta do brush. Essa pelagem, por exemplo, aqui do gatinho é um trabalho com a ponta do brush, essa ponta pincel, né? Dependendo da forma que você usar, você consegue criar efeitinhos, né? Como se fosse literalmente um pincel. Então aí eu consigo, por exemplo, fazer primeiro uma base de degradê e depois usar essa ponta pincel para induzir a sensação de textura. Tem a ver um pouco com aquilo que eu falei de pensar no zoom out. Quando você está trabalhando só texturinha por texturinha, às vezes não dá para ter a noção do efeito final. É preciso pensar no todo. Então, essa texturinha da pelagem do gato, ela funcionou quando eu pensei no todo. Eu pensei no zoom out, na câmera no zoom out, e que quando o desenho fosse visto de longe, essas passadinhas do brush, do marcador, na verdade, pareceriam pelo, pareceriam uma diferença no brilho do pelo do animal, né? Então, é legal pensar nessas coisas assim, porque aí a gente consegue efeitos de textura, a gente chega em jeitos de induzir, né, usando o material que a gente tem, a pessoa que está vendo o nosso desenho a pensar em uma textura, a pensar em um material, né, a pensar em um efeito, por exemplo, né, uma fumaça, ou a pensar em tecido, né, efeitos de tecido. Eu acho muito legal esse tipo de possibilidade do marcador.